Graça e paz, queridos. Amém? Como é que está o seu dia? Tá bom? Tá abençoado o seu dia? Oh, maravilha, né, irmãos? Como é que Deus tem sido bom para nós? O Senhor tem sido maravilhoso, tem dado graça, dado saúde, isso é que importa, amém, queridos? Vamos hoje ler Isaías 33 e Isaías 34, esse é o nosso estudo de hoje. Vamos orar? E pedir que Deus, mais uma vez, fale conosco. Muito obrigado, Deus, pelo dia abençoado, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje na tua casa, estudando a Bíblia Sagrada. Querido Espírito Santo de Deus, fala conosco, ensina-nos o que acabamos de ler e nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mais uma vez, queremos pedir que nossa oração chegue diante do Senhor e que o Senhor contemple cada um de nós nesta noite mais uma vez. É o que nós te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. Vamos lá, capítulo 33 de Isaías vai falar sobre o julgamento e salvação. Deus vai trazer aflição sobre o seu povo, mas Ele também vai levar o livramento e vai levar a salvação. Quem está estudando a Bíblia conosco sabe que o livro de Isaías é um livro muito profundo e traz profecias que foram realizadas na época de Isaías, pouco tempo depois, profecias que ainda não foram realizadas e profecias que também se cumpriram nos dias de Jesus. Hoje nós vamos ver então o juízo sobre os inimigos de Deus. O tempo todo o livro de Isaías traz julgamento, punição e traz também livramento e promessa de esperança e de salvação. Isso mostra que Deus é um Deus justo, que Deus é um Deus bom, mas que Ele pune quem vive na iniquidade. Então é bobeira a gente pensar que Deus é bom do jeito que eles dizem aí fora, tá? Eles costumam dizer que Deus é bom, Deus é o amor, então a gente pode, cometer erros aqui e ali, que Deus é misericordioso e Deus está sempre conosco. Existe uma falsa ideia de que Deus não vai nos julgar pelas coisas erradas, mas Ele vai. A Bíblia diz em Apocalipse que no dia do juízo final abriu-se um livro, abriu outro livro e abriu o livro da vida, e que cada pessoa foi julgada, irmãos, de acordo com o que estava escrito naquele livro. Isso quer dizer que nada que a gente faça nessa vida vai ficar fora do julgamento. Essa é a grande verdade, Deus vai punir os ímpios e vai dar a vida eterna para os justos. O que é ímpio, o que é justo? Ímpio é quem vive na prática do pecado, é quem não quer saber de reconciliar, não quer saber de consertar, não quer saber de mudar. Então a gente precisa buscar uma vida reta e uma vida santa. É preciso, irmãos, ser crentes, firmes, fiéis e levando uma vida santa e uma vida reta. Tá bom? Se a gente tropeçar e cair, João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas você pensa que isso se refere a pecado voluntário? Não, irmão, é aquele pecado que você comete ele sem querer. Não é? É aquele pecado que comete sem querer. Aquele pecado que você comete ele querendo, ele vai para o julgamento. Você sabia disso? Sim, ele vai para o julgamento. Agora, quando você peca sem aviso, peca por descuido, peca por alguma razão, está roubado. Se você abrir a Bíblia em Gênesis 4, você vai ver que quando foi acontecer o primeiro homicídio, quando Caim já ia para matar o seu irmão Abel, Deus avisou para ele antes. Deus virou para ele e falou: Caim, o pecado já está na porta, mas você tem que dominar sobre ele. Está vendo, irmãos? Deus não está falando que ia dar para Caim domínio sobre o pecado. Só falou com ele: você tem que dominar sobre o pecado. Isso quer dizer o quê? Que eu e você temos que dominar sobre o pecado. O pecado voluntário é aquele pecado, irmão, que a gente peca ele sabendo que vai pecar. Então não dá para viver nessa vida, porque isso desagrada a Deus, Deus está chamando um povo, e um povo santo. Obrigado, irmão Anderson. É por isso que a igreja de Senhor existe na face da terra, irmãos. A igreja existe para pregar a vida eterna, pregar o caminho que leva para o céu, pregar que a gente precisa endireitar o caminho, endireitar nossas veredas, porque o juízo final vai ser implacável. Assim também
como o capítulo 34 vai terminar de maneira implacável, tá? Depois nós vamos ver quando a gente adiantar lá, que Isaías está falando de julgamento, e depois fala que ninguém vai poder mudar o Deus no julgamento. Ele vai ser implacável no julgamento. Nada vai fazer com que Deus não julgue o povo da terra, desde Adão até o último homem que existia na face da terra. Então Deus está guardando e gravando tudo. Amém, queridos? É isso que diz a Bíblia Sagrada. Isto é evangelho que leva para a vida eterna. Então, de cara, do versículo 1 ao 12, nós vamos ver o juízo sobre os inimigos de Deus. Este capítulo vai começar com uma mensagem de condenação aos inimigos de Israel, especialmente aqueles que saquearam a nação e traíram a nação. O que Deus promete? Deus promete retribuir a maldade aos opressores. Há também depois um clamor por misericórdia, destacando aqui a soberania, a justiça de Deus no meio do caos. Então, o texto já vai dizendo assim, olha aqui, olha. Ai de ti, destruidor, que não foi destruído. Ai de ti, traidor, que não foi traído. Quando parar de destruir, você será destruído. Quando parar de trair, você será traído. Ô irmão, isso é pesado. O que Deus está falando? Deixa os destruidores e deixa os traidores. Quando eles pararem com isso, vai acontecer com eles. Então uma retribuição, irmãos, tipo, você fez, leva. Isso é pesado. Você já viu aquela expressão assim? Cuidado que a sua batata está assando. Já ouviu? É isso que Deus está dizendo. Cuidado, nossa batata está assando. E a batata queima, né, irmão? Quem já pegou batata assada na brasa? Ei, menino, não é qualquer mão que pega aquilo não, tá? Que sai de lá uma brasa, né? A casca dela, né? E depois você tem que pegar com jeito. Depois você tira a casca, o miolo ainda está quente ainda. Irmãos, uma batata que você tira, saiu da brasa lá e você tira a casca, não põe na boca não, te queima todo. Então quando eles falam assim, cuidado que a sua batata está assando, quer dizer o seguinte, o mal está vindo aí, para quem pratica o mal. Olha bem, e quantas pessoas, irmãos, são más? Talvez você não seja, glória a Deus, amém, querido? Mas tem gente muito má, irmãos. Tem gente que a cabeça só pensa o mal, só pensa maldade, só pensa em trair os amigos, trair as pessoas e fazer maldade. Então esta é a primeira palavra, juízo sobre os inimigos de Deus. E dizendo de cara, ai de ti, traidor, você não foi traído. Ai de ti, destruidor, você não foi destruído. Mas quando você parar de destruir, você vai ser destruído. Quando você parar de trair, você vai ser traído. Isso aqui é uma promessa de Deus de julgamento. E é uma promessa de fazer o quê? Pagar com a mesma moeda. Deus não nos diz que nós podemos pagar com a mesma moeda. Nunca. A Bíblia fala o contrário. Te bateu de um lado, oferece o outro, né? Deus não fala para você e eu pagarmos com a mesma moeda, mas Ele paga com a mesma moeda. O cara fez mal, recebe o mal. Traiu, é traído. Isso é incrível. A igreja precisa entender que não é para nós fazermos isso, é o contrário. Deus fala, não faça, mas Ele é Deus, Ele pode, e Ele vai tratar todo o mal. Por isso, irmão, que a gente tem que ser bom. Por isso que a gente precisa ser homens e mulheres bons e de boas obras. Não importa o mundo ao teu redor, não importa a tua família, não importa a sociedade, não importa o mundo, irmãos, o que eles fazem. O crente que conhece a Bíblia, ele precisa ser diferente. E como precisa ser diferente? Porque o juízo de Deus vai ser severo naquele dia, né? No dia que nós morrermos. Qual dia, pastor? É no dia que a gente morrer. A Bíblia relata que quando a gente morrer, todos os mortos vão esperar o juízo final. Quem pensa que a gente morre aqui e já é julgado, não, irmão, não é assim. Mortos, todos os mortos, desde a fundação do mundo, estão aguardando o juízo final. Quando vai acontecer? Ninguém sabe, na verdade. 1 Tessalonicenses dá uma boa dica, que Jesus virá antes deste tempo, né? Jesus vai descer, não vai colocar o pé na terra. Todos que morreram na esperança da salvação vão ressuscitar e se encontrar com Ele nos ares. E aquelas pessoas que estiverem vivas naquele dia vão subir e encontrar com Ele, vão ser arrebatados. Quantos aqui já viram algum filme de arrebatamento? Levanta a mão. Eu já vi, né? O filme de arrebatamento. É aquilo, o cara está dirigindo um ônibus, não é assim? Aí o motorista some. O cara está pilotando avião,
piloto some. É aquilo. Alguns em alguns lugares some, outros não. É aquilo que 1 Tessalonicenses diz. E diz muito claro. Então vamos lá. Imaginando aqui na cabeça nossa, não tem nada de Bíblia nisso, mas imaginando que Jesus voltasse agora, seria o seguinte: ele viria, a Bíblia diz que ao som de trombetas, de muita trombeta, muito barulho de trombeta, ele ia descer, não ia pôr o pé na terra. Todo mundo que morreu desde Adão até aquele momento de agora, morreu, né? Morreu em Cristo, morreu na esperança, ressuscita e encontra com ele. E quem tivesse vivo na hora, vamos imaginar que fosse agora, 20 horas e 5 minutos, quem daqui fosse salvo, ia ser arrebatado, encontrava com ele lá em cima, e o resto ficava, se fosse agora. Entendeu, irmãos? A Bíblia, 1 Tessalonicenses, é o filme que mostra aquele momento. Então isso aconteceria. Aí sim, depois disso, em algum tempo, não me pergunta quanto tempo, viria o juízo final. A Bíblia ainda fala que depois desse arrebatamento da igreja, ainda haveria oportunidade para alguns que ficassem aqui, porém, sem a graça do Espírito Santo de Deus. O que é a graça? A graça é o que eu vivo agora em você. A era da graça vai terminar neste dia que Jesus arrancar o povo dele daqui. Aí quem ficar aqui será olho por olho e dente por dente. Se o cara ficou e viu a mulher dele subindo e não foi, vai chorar, vai desesperar, vai viver por conta. Aí acontecerá um reino, alguns entendem assim e outros não, mas não tem problema, tá? Quem entende assim, amém. Quem não entende, não tem problema. Mas tudo indica que esse mundo ficará ao bel prazer do Satanás. Se a coisa é ruim hoje, aí vai piorar. Aí quem ficar, porventura pode ser salvo, mas aí é olho por olho, dente por dente. Hoje eu tenho chance de ir para os pés de Jesus e ser salvo. Mas naquele dia será a luta literalmente contra Satanás que vai estar na terra aqui. Vai arrebentar. Aí é que entra aquela parte da marca da besta. Quem já ouviu falar da marca da besta aí? Aquela marca que dizem que vai ser um número, vai pôr na testa, o número é 666, quem leu entende, aquela coisa toda, vai ser um mundo tão cruel e tão ruim, se você quiser ir comprar um pacote de arroz, tem que ter aquela marca. E se você colocar a marca, o que vai acontecer? O que diz a Bíblia? Se acontecer a marca, vai acontecer, se receber a marca, vai acontecer o quê? Aí já era, você não é salvo mais. Esse tempo chamado graça, você não precisa de marca, não precisa de nada. Você está tranquilo para aceitar Jesus. Eu falei, eu quero Jesus, eu quero batizar, eu quero ir para o céu. Agora. Mas se Jesus viesse agora mesmo, aquele momento encerraria esse tempo da graça. Porque quem morreu, lembra lá que eu falei, quem morreu sobe, quem está vivo sobe e vai para o céu. Vai encontrar com o Senhor nos ares. E quem ficar, já acabou. Aquele tempo marcaria a subida da igreja, e agora é olho por olho, dente por dente. Eu duvido que algum de nós aqui teria força para naquele dia não aceitar a marca da besta. Você não vai poder comprar, você não vai poder beber, você não vai poder fazer nada, porque é ele que vai dominar na terra, a besta vai mandar. Aí esse negócio hoje que nós não gostamos de PT, nós não gostamos daquilo, nós não gostamos daquilo, acabou, querido, não é PT e nem, sei lá, o outro partido qual que é o próprio demônio dominando a terra inteira. Ou você nega Cristo, ou então já era. Eu duvido, irmãos. Por isso que essa era da graça é o momento, irmão. O que te impede, irmão? O que te impede, irmão, de se entregar a Jesus de coração e ir para o céu agora, que é de graça? Naquele dia, irmão, será duro. É isso que é a coisa toda que nós estamos falando em Isaías, de julgamento, que Deus não vai abrir mão e não vai abrir. Ainda vai ter essa chance para quem ficar. Alguns serão machos para morrer de fome, para morrer doente. Mas se hoje nós não temos coragem de aceitar a graça, que é totalmente de graça, a gente põe impedimento, porque é minha mulher, porque é meu filho, porque é minha cabeça, porque é isso, porque é aquilo. Se hoje você não tem que pagar com a própria vida, a gente não consegue, e aquele dia vai conseguir. Aí vai ser gente clamando daqui, clamando dali, tem misericórdia, tem misericórdia. É esse juízo que a gente está vendo, que Deus não vai ter dó. Hoje Ele tem. Por que Ele tem? Porque hoje está Jesus, a Bíblia diz, à destra do Pai, intercedendo por nós. O sacrifício de Jesus tem valor. E aí, pastor, e quem morreu antes de Jesus? Todos que morreram antes de Jesus, mas morreram na esperança da salvação,
é os que vão ressuscitar e encontrar com o Senhor nos ares, desde Adão até o último que tiver naquela hora. Tá bom, querido? Isso é o resumo do grande julgamento de Deus e da grande condenação. E todos não terão direito à defesa naquele dia, irmãos. Porque a Bíblia também diz que será como um abrir e fechar de olho. Você já imagina, você consegue ver o tempo que você demora para abrir e fechar o olho? Não tem jeito. A Bíblia será como um relâmpago que corta o céu, você só vê a luz. Será muito rápido esse momento da vinda de Cristo que está relatado em 1 Tessalonicenses, e a gente lê e entende tudo devagarinho, direitinho, mas vai ser agora, na hora que você abrir o olho já era. Pastor foi, você foi, o outro foi, já não foi, e vai ser uma loucura de desastre, aquilo mesmo que mostra no filme, tá? Imagina o piloto, está bem pilotando, ele vai. Imagina o cara está dirigindo, ele vai. Né? O cara está lá na mesa de cirurgia operando, o médico vai. Ou o contrário, ou os dois, ou o cara está lá na mesa de cirurgia e o médico operando, cadê ele? Sumiu. Vai ser um abrir e fechar de olhos, o mundo todo vai ver, é incrível, né? Então é esse julgamento que a gente vê, a promessa de Deus falando, vou julgar e vou pegar duro, o traidor vai ser traído, o que destruir vai ser destruído, é Deus falando literalmente que Ele faz isso, e Ele não tem pena. Com Deus, irmão, não tem chance não, ou a gente anda na linha do jeito que Deus ordena, e Deus é duro, porém, vivemos numa época chamada época da graça. Qual graça? Essa, de que através de Jesus eu consigo, facilitou a vida. Antes de Jesus, não havia esse perdão de pecados, Jesus veio para levar o nosso pecado na cruz. Antes o cara pecava, ele tinha que ter um sacrifício danado, irmão. Antes ele pecava, ele tinha que levar uma oferta, tinha que levar um cordeiro, tinha que levar uma pomba, tinha que levar alguma coisa. Jesus veio e tornou o trem fácil. Aí todos que morreram antes de Cristo, na esperança do Salvador, serão aqueles que vão morar com Ele, e os que estiverem vivos vão subir, e o resto já era, tem pena. Por que eu luto hoje? Por que a gente leva na cara, a gente sofre, a gente é humilhado, a gente é maltratado, e a gente é honesto, a gente corre atrás, a gente busca, a gente pede perdão, e a gente assume, né, o compromisso com Deus? É porque essa é a hora e esse é o momento. Passado isso, já era. Eu não quero estar lá não, irmão, porque eu sou um cara até bem determinado, eu sou bem determinado, mas vou ser sério com você, eu já tentei me imaginar naquele tempo, e vai ser muito doloroso. Para e pensa você viver uma época dessa. Por isso que a gente não pode deixar nada nos impedir, irmãos, hoje, de correr para Cristo, entregar a vida e falar, não estou nem aí para mais nada, eu quero é viver Jesus, eu quero falar de Jesus, eu quero ganhar almas, eu quero levar o máximo de gente para ir para o céu, porque agora é a oportunidade. Está vendo, queridos? Então, a palavra muito dura. E também há, ali também, um clamor por misericórdia e por justiça, igual eu falei para vocês. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, porque em Ti nós esperamos, versículo 2, aí vai até lá embaixo, no versículo 12, esse clamor por misericórdia. Do versículo 13 até o 24, que aí já é o final do capítulo, não sei se vocês notaram, o estudo hoje vai ser bem breve, tá? Do versículo 13 ao 24, aí já vem a promessa de um futuro glorioso. A Isaías descreve a proteção, a prosperidade de Jerusalém. Ele diz que Deus será exaltado e vai proteger o seu povo, e em seguida ele mostra uma visão de uma cidade próspera, onde os justos vão viver em segurança, e os que confiam em Deus vão habitar em paz, e não haverá mais doenças ou inimigos. Isso aqui já é o quê? Que lugar é esse, irmãos? Onde Deus vai ser exaltado, o povo estará protegido, essa cidade vai prosperar, os justos vão viver em segurança, e os que confiam em Deus vão habitar em paz. Olha bem, e não vai haver nem doença e nem inimigo. Onde é isso? O céu. Está vendo, irmão? Mas não é para todo mundo, irmão. Quem hoje está sacrificando para ir para o céu, não sabe que investimento que você está fazendo.
essas lutas todas que a gente tem, esse desespero, esse trem de isso, daquilo, a terra está repleta de maldade, nós vivemos numa cidade de muita maldade, muita criminalidade. O ano passado em Ipatinga, até essa data de julho, tinha tido só 15 homicídios, esse ano já tem mais de 30, irmãos, e nós estamos toda quarta-feira orando, pedindo a Deus para diminuir. O mundo está muito ruim, o cara mata o outro por causa de algum dinheiro mínimo, mata o outro por causa de um ciúmes. O mundo está muito difícil, vamos falar de Brasil, está muito difícil, a iniquidade está crescendo, e se você está querendo investir na vida com Deus, na vida espiritual, você está fazendo o maior investimento, irmão, da sua vida, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não confiar na nossa própria força. Pois se você é a pessoa hoje, se você tem uma arma em casa, você é um forte concorrente a dar um tiro em alguém e matar. Você sabia disso, que é um perigo danado? Hoje a gente precisa muito da graça de Deus. As pessoas estão muito nervosas hoje, e um segundo que você bobear, você faz uma besteira. E você fez uma besteira, está lá no julgamento do teu nome lá, para você ser julgado por aquilo. Sabia? E o que você me diz da palavra que diz, não matarás? Um dia, conversando com um dos nossos irmãos, que é da área de segurança, eu falei isso para eles, falei, olha, irmãos, vocês têm direito de andar armado, vocês são segurança, trabalham na área de segurança, é a polícia militar, é a polícia penal, falei, vocês têm direito de usar sua arma, mas eu vou te fazer uma coisa, ore para nunca você precisar de usar, porque a arma não é instrumento de amor, a arma é instrumento de violência. Ninguém pega numa arma, irmão, para fazer carinho em alguém, pega? A gente pega arma para quê? De alguma forma, você está querendo fazer um estrago, porque a arma não é brinquedinho de amor, né? É algo que você toma, você faz uso para violência. Então eu falei, irmãos, ora para nunca você precisar. Ah, pastor, mas é o nosso trabalho. Eu falei, não é o seu trabalho usar a arma. Você tem a arma para usar no trabalho. Mas, se você tirar a vida de alguém, você vai ter que se explicar para Deus no julgamento. Mesmo o cara que o serviço dele manda ele usar arma. O que a gente faz, pastor? Olha, eu jamais queria ser um trabalhador que usa arma. Porque a Bíblia fala para não matar. E a Bíblia diz que ninguém tem direito de tirar a vida, senão aquele que dá. Só Deus que dá a vida. É por isso que Jesus ensinou. Se te bater de um lado, não bate, dá o outro. Jesus veio a ensinar a não violência, e não justifica. Então é uma palavra pesada, irmãos, mas é porque vai haver um julgamento final, e as pessoas serão julgadas por esses atos. Então eu não quero ter na minha ficha, diante de Deus lá, um assassinato. Jamais. Lembra? Lembra que Deus falou, mandou Natã falar para Davi? Davi adulterou, fez um punhado de coisa. Entre elas, ele mandou matar o marido da mulher, o Urias. O que Natã falou da boca dele? Olha, porque você matou Urias, pôs ele lá na frente para morrer, com a espada, na guerra, a espada nunca vai sair da sua casa. E até hoje, Israel, que é a casa de Davi, sofre com guerra. Desde que eu era menino. E sabe até quando que eles vão sofrer com guerra? A vida inteira. Porque Deus falou, nunca mais a espada vai sair da sua casa. Então, querida, às vezes a gente começa a entender as coisas e cai no pensamento mundano das coisas, e o céu, a vida eterna, é um lugar, é um lugar para quem passou pelo julgamento e foi aprovado. Por isso a gente precisa vigiar, tá bom? Então é por isso que aqui vai descrever esse lugar maravilhoso, de lugar de proteção, de segurança, onde não vai haver doença, nem inimigos, vai haver paz. Então a gente precisa tomar cuidado. Seguindo, a gente vai encontrar, irmãos, no capítulo seguinte, no capítulo 34, agora o julgamento que Deus vai fazer às nações.
nós vimos a aflição e o julgamento aos inimigos de Israel, e agora nós vamos ver Deus falando de julgamento para as nações. O versículo de 1 ao 15 já vai começar com uma profecia contra as nações que se opõem a Deus, com destaque para um lugar chamado Edom, tá? Um lugar chamado Edom. Isaías vai profetizar uma destruição total e desoladora na terra. A linguagem é uma linguagem muito vívida, muito forte, e é uma linguagem apocalíptica, descrevendo a terra encharcada de sangue e os céus enrolados como um livro, como um pergaminho. A minha tradução traz livro, mas para a gente entender melhor, a tradução que fala pergaminho, mostra melhor para nós o entendimento de enrolar. Enrolar um livro, para nós é meio estranho, é o que a minha tradução diz. Mas enrolar um pergaminho, os irmãos vão entender. Pergaminho era um rolo, né, que substituía o papel. Era de uma árvore, uma planta, não me lembro agora o nome. Depois eles usavam também, em determinado tempo, usavam escrever em placas de barro, né? Enfim, pergaminho era lá aquele rolo. Então aqui está dizendo que até o céu seria enrolado como um pergaminho. Isso, irmãos, é uma palavra de muita destruição, de uma coisa generalizada. Agora ele fala para todas as nações. O verso 1 do capítulo 44 já começa assim: chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. E diz assim: ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que produz. O Senhor está indignado contra todas as nações, e a sua ira sobre todos os exércitos delas. Ele as destruirá totalmente, e ele as entregará à matança. Então é um momento aqui que Deus está dizendo que vai destruir as nações ímpias de tal maneira que a coisa não vai ser nada boa, nada boa. Irmãos, agora eu quero só contextualizar para você que todos nós hoje, que estamos vivos, podemos dizer que vivenciamos, né? Nós aí que temos mais de 5 anos, né, de idade, podemos dizer que já vivenciamos uma coisa mundial que diz para nós que é possível Deus fazer tudo isso que está escrito aqui na terra toda. Vocês lembram de 2020, 2021, não é? Um víruszinho, né, que escapou da China, lastrou-se para o mundo todo, não teve nenhum lugar isolado que teve contato com alguém de outro lugar e que ficou sem Covid. Eu me lembro do primeiro caso, do segundo, me lembro do primeiro aqui em Patinga, foi de um pessoal que fez uma viagem para Israel e voltaram com o vírus e lastrou o vírus para todo mundo aqui, ó, tá? Foi um pessoal crente que trouxe para cá. Dali foi lastrando aqui na igreja, teve muita gente que pegou, eu anotei mais de 50, todos que me comunicaram, eu fui anotando. Então, irmãos, não houve um lugar na face da terra que não pegasse Covid. Isso mostra para nós que se Deus determinar uma matança, uma destruição generalizada, Ele pode fazer. E vamos ser sinceros, que oração que fez a Covid parar? Nenhuma. Ela parou no dia que Deus quis, e mesmo assim ela continua aí, tá, irmãos? Só que ela é pouquinha, quase ninguém vê. Não foi vacina que parou a Covid, porque até hoje ela continua. E eu sei de gente que tomou todas as doses de vacina e pegou Covid. E o que eu quero dizer, irmãos? É que ficou provado para mim, Edgar, que ainda não tinha visto isso dentro dos meus 50 e poucos anos, eu cheguei à conclusão de que tudo que a Bíblia fala que Deus diz que Ele vai fazer, Ele é capaz. Eu vi. Um vírusinho matou gente dessa igreja, matou da rua, matou vizinho meu lá na roça. Enfim, foi uma matança e nós vimos isso acontecer. O desespero que aquilo fez na nossa vida, marcou 2 anos da nossa vida, para nunca esquecer. Contudo, qual a conclusão que eu tiro? O povo ainda não entendeu que Deus tem poder para fazer uma coisa dessa. Era para as igrejas ter enchido, todas as igrejas, tá, irmão? Não estou falando mal de católico nem de nenhuma. Todas as igrejas que se dizem cristãs deveriam estar lotadas de gente que entende a Bíblia. Deveria pensar: o quê? Eu vi com meus próprios olhos, eu vi, Deus é capaz. E pedir a graça e a proteção de Deus. Sabe por quê? O que eu penso? Eu penso que eu não peguei Covid, pelo menos eu não peguei, né? Eu não fiz exame para detectar nem nada. Se eu não peguei, e se eu não morri, se eu estou aqui em 2024, irmãos, é puramente pela graça, pela misericórdia e a bondade de Deus.
Porque teve muita gente que estava de máscara, teve muita gente que estava com todo o cuidado, pegou e morreu. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que se eu estou vivo, você está vivo, não pense que é porque você tomou vermectina, que você tomou vacina, você está vivo, foi porque Deus falou, eu quero que ele viva, eu quero que ela viva, eu tenho um plano na vida dela, ela não vai morrer dessa vez. Mas quando a gente vê isso aqui que Deus está dizendo que vai fazer, que a terra vai encharcar de sangue, é preciso a gente criar um temor no coração, porque se Deus quiser ele faz. Eu peço a Deus que eu nunca veja isso, e o meu pedido a Deus não me permita ver outra pandemia, e muito menos essas coisas que ele diz que vai fazer, porque o meu coração ficou muito abalado com a pandemia. Uma das coisas que abalou meu coração, irmãos, é eu vim para aqui num culto de oração, orar sozinho, porque a igreja não podia ser aberta. Eu chorei. Por que eu chorei? Eu nunca imaginei ver a igreja vazia num dia de culto nessa igreja, nunca. Por quê? Misericórdia, uma igreja fechada porque não podia abrir. Nós fechamos 2 vezes porque a lei mandou, e eu cultuando a Deus sozinho, meu coração doeu aqui dentro, porque estávamos vivendo um tempo ruim. Porém, repito, o povo não aprendeu. Como eu te disse, as igrejas eram para estar cheias de gente aos pés de Jesus, pedindo graça, pedindo ajuda, mas eu não quero ver. Mas eu imagino que Deus vai permitir vir outra coisa tremenda como essa, para que o povo entenda que Ele é Deus, mas não aprende. Essa é a grande verdade, não aprende. Então, a gente viu na história de Israel e vê na palavra. Então, queridos, a palavra aqui do 1 ao 15 é de destruição e é de coisa apocalíptica, destruição ao ponto do céu ser enrolado. Aí você olha para cima, amanhã, de dia, e imagina aquilo enrolado, igual você enrola essa folha aqui, ó, o pergaminho, vamos dizer que isso aqui é um pergaminho. Está falando que o céu vai ser enrolado, irmão, seria mais ou menos isso aqui, ó, o céu em cima da sua cabeça enrolado de jeito. Misericórdia, irmão, olha para você ver, que doideira, é o que está dizendo. Porém, as nações e os povos ainda insistem em não temer a Deus, né? Seguindo, verso 16 ao 17, aí vai falar do dia da vingança do Senhor. Por quê? Porque o capítulo vai encerrar assim, com a garantia que o julgamento de Deus é certo, ele é definitivo, e o Senhor vai realizar todas as promessas de justiça. É assim que encerra, olha, buscai no livro e lede, olha bem, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem a outra faltará, pois a sua própria boca o ordenou, e o seu Espírito mesmo vai ajuntar todas as coisas que Deus falou que ia fazer. 17, ele mesmo lança a sorte por eles, e a sua mão lhes reparte a terra por medida, para sempre a possuirão, e de geração em geração eles vão habitar nela. Está vendo, irmãos? Está mandando procurar no livro do Senhor e ver, nenhuma dessas coisas vai faltar, nenhuma vai falhar. Então, tudo que eu peço para mim, tudo que eu peço para você, eu tenho uma lista lá na igreja, irmãos, com todos os irmãos daqui dessa igreja, todos mesmo. Então, se tem alguém aqui que não está nessa lista, pode me dar seu nome que eu ponho. Nessa lista eu oro todo dia de joelho para essa lista, irmão. Por que eu oro? Porque o meu desejo é que todos nós, nenhum de nós, venha a ver esse sofrimento que Deus prepara para a gente depois que a gente morre. Porque aqui, irmão, aqui, irmã, você pode ter luta, eu posso ter, mas é só na carne. Porque no dia que você morrer, no dia que nós morrermos, meu pedido é que Deus do seu trono fala, vem, pode vir meu filho, você vai ficar do meu lado. Você não vai para o outro lado que todo mundo vai sofrer. Seu nome está lá também, tá, Cauã? Todos os nomes, eu oro e meu pedido é esse. Porque está dizendo aqui, nenhuma dessas coisas vai falhar, nenhuma vai faltar. Pois a própria boca de Deus ordenou, e o seu Espírito mesmo vai juntar o quê? Tudo que Deus falou e vai cumprir. Então, meu querido, nós precisamos, o tempo todo pedir a Deus, porque ninguém vai para lá, ninguém vai morar com Deus pela sua própria força. Ele vai pela graça e pela misericórdia de Deus, amém, queridos? Que é derramada sobre quem está buscando, quem está ali atrás, não está contente com a vida de pecado e está buscando a ajuda de Deus, são esses que serão justificados, através de Jesus Cristo, que é o advogado, é o intercessor, é o defensor nosso, que hoje está trabalhando. Mas, naquele dia de 1 Tessalonicenses, quando Deus falar com Jesus, pode ir voltar para a terra, para buscar a igreja, porque Jesus disse que aquele dia nem ele sabe, amém, queridos? Ninguém sabe aquele dia, só Deus, e Deus não fala para ninguém, nem para profeta, nem para ninguém. Mas vai chegar um dia que Deus vai falar para Jesus, pode ir,
E quando ele vier, é o que vai acontecer. 1 Tessalonicenses: quem morreu vai encontrar com ele no VAR, vai ressuscitar. Quem estiver vivo vai com ele encontrar. E aí quem ficar, já era, vai ter que passar por aquele período em que vai ter a marca da besta. Você vai morrer. Na verdade vai morrer. Vai morrer porque muitos não vão aguentar, vão pegar a marca, vão queimar no inferno. E os que ficarem e não pegar a marca, vai morrer. É mais ou menos assim, irmão. Quem ficar naquele tempo vai por opinião, porque não vai ter o Espírito Santo de Deus para te ajudar igual tem hoje. Hoje o Espírito Santo de Deus me fala de gastar errado. Hoje o Espírito Santo de Deus fala, vai lá, pede perdão. Hoje o Espírito Santo de Deus fala, não continue nesse caminho. Você não tem uma vozinha que fala com você essas coisas? Não tem? Isso é o Espírito Santo de Deus. Hoje ele está aqui, mas naquele dia que a igreja subir, o Espírito Santo vai junto. Quem ficar vai ficar abandonado, sozinho, igual um animal. Vai ter que lutar. É isso que quer dizer. Hoje o Espírito Santo nos guia. Jesus disse que enviaria outro Consolador, o Espírito da verdade. Ele falou assim, ele vos guiará em toda a verdade. Fala, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo? É me falar na mente, olha, não faz isso. Olha, você está fazendo errado. Você sabe que você vai se dar mal. Olha, você vai ser descoberto. Se você fizer isso, se você bater naquele cara, você vai arrumar encrenca. O Espírito Santo de Deus, irmão, falando o tempo todo para nós. Aí às vezes usa um pastor, uma pastora, usa um vizinho, usa uma criança, usa alguém, tá? É esse procedimento que será muito complicado. Hoje ele está fácil. O capítulo 33, irmãos, mostra para nós a esperança de um futuro seguro, de prosperidade para os fiéis. Já o capítulo 34 vai destacar a severidade do julgamento divino sobre as nações que desafiam a soberania de Deus. Veja que desafiar a soberania de Deus, irmãos, é ignorar Deus, na verdade. É dizer que Deus não existe. Talvez muitos de nós desafia. Quando você levanta de manhã, meu irmão, minha irmã, e não se dá conta de que você precisa de Deus, você está ignorando a soberania de Deus, né? Quantos que têm um diploma na mão, estudou para advogado, estudou aquilo, quantos prosperaram na vida e não conseguem entender que não foi a sua mão que conseguiu, foi Deus. Isso é ignorar a soberania, e assim são muitos no mundo e dentro da igreja. Dentro das igrejas tem gente que acha que não precisa de Deus, que Deus só está lá na hora do problema, na hora da crise. Mas é preciso a gente levantar de manhã e pensar, esse dia é Deus que está me dando ele. Se você lembrar no meio-dia, dá uma paradinha naquela correria doida, né? Tem gente que corre muito, não tem? Você está correndo muito ainda, Francisca? Francisco está correndo muito ainda? Estou no meio da correria, dá uma paradinha na hora do almoço, na hora de comer, e pensa, foi Deus até agora, glória a Deus, que bom. Só isso, mais nada. E depois chega de noite, antes de dormir, obrigado Deus, se não fosse o Senhor, já era. E dorme. Se você acordar de noite, qualquer hora, dá uma lembrancinha também, Deus está lá enquanto eu durmo. É isso, irmão, não é aquela coisa de desesperado, de andar doido para a rua, Deus, 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 Deus. É isso que às vezes nós acabamos negando a soberania de Deus. A gente pensa que nós saímos da Covid e nós não morremos porque a gente usava o álcool, que a gente usou a máscara, que a gente ficou isolado. Não é assim que a gente pensa? Não é que a gente pensa, a gente é tentado a pensar. Mas é isso aqui que faz com que um povo, uma pessoa e uma nação se torne inimigo de Deus. Ele é inimigo de Deus achando que serve a Deus. Tem gente que até usa o nome de Deus. Tem gente, graças a Deus, né, assim, mas ele fala aquele graças a Deus automático e mecânico. Ele não para de fato para pensar, como eu estou agradecido a Deus. A gente lembra mais do problema, a gente lembra da crise, a gente lembra das falhas, das faltas, a gente lembra, e como às vezes, irmãos, a gente na oração, a gente só reclama de Deus. Porque talvez você está pedindo uma bênção para Deus, está lá, Deus me dá, mas você nunca lembra de agradecer a Ele pelo que Ele já te deu, pelo que você tem. Você já viu falar que muitas pessoas dão valor depois que perde? Sim, queridos. Não precisa perder o que você tem para você dar valor, não. Agradece pelo arroz, agradece pelo feijão. Se você não tiver nem ovo, e nem uma carninha moída, nem uma linguicinha, sabe aquela linguiça que está quase vencendo, aquela que a gente compra lá, está ressecada, você não tem, agradece pelo arroz, irmão, agradece pelo feijão. Se você não tem nenhum dos dois, tem uma canjiquinha, levanta aquilo para o alto e fala, que maravilha, pode ser que Deus te dê amanhã um banquete, mas é preciso reconhecer a soberania de Deus e agradecer pelo que tem. Só que a gente às vezes só quer mais.
Eu quero um carro mais caro, eu quero a casa, eu quero o carro, eu quero um dinheiro, enfim. E Deus está querendo que você só olhe para o lado e vê, olha quanta coisa boa, que maravilha, né? Seu filho pode ser aquele filho mais danado do mundo, mas você precisa olhar e falar obrigado, porque esse filho de Deus está vivo, porque tem muitos irmãos que vão e morrem lá no caminho. Então, agradece a Deus pela tua família. Pode não ser a melhor do mundo, mas fala, Deus está vivo. Enquanto tem vida, tem esperança. Não é assim? Seu emprego não é o melhor do mundo, você não está ganhando o que você gostaria, mas fala, Senhor, obrigado. Está pouco, está apertado, mas eu quero um melhor, mas eu quero te agradecer, por causa, este é o salário, este é o trabalho que o Senhor me deu. Então, isso é reconhecer a soberania de Deus. Porque, como diz o ditado, e eu repeti aqui, muita gente só dá valor quando perde. Só dá valor quando perde o filho, perde a filha, perde o esposo, perde a esposa, perde o emprego, perde a oportunidade, aí vai dar valor, e aquela época era boa, né? Então é esse o caminho, irmãos, que a gente precisa entender, que é desafiar a soberania de Deus. Quando eu vivo na base da reclamação, e só reclamo, eu estou desafiando a soberania de Deus. Por quê? Porque Deus está me dando um pouco, e eu estou rejeitando aquele pouco, e reclamando e tal. Então isso é desafiar a soberania de Deus. Porque a Bíblia não chega a dizer isso para nós, Deus é que faz o bem, e também faz o mal. Por que mal? Porque quem quer ser julgado? Mal, isso é mal, irmão, ser julgado é mal. Alguém que é Deus, né? Alguém que é Deus, né? Ninguém pode julgar. Mas alguém chegar perto de mim e falou, diga, você vai comer agora o pão que o diabo amassou. Porque você precisa. Você sabe o que é o pão que o diabo amassou, não é, irmão? Passar um tempo ruim. Então se Deus vira perto de mim e fala, diga, você vai passar. Você precisa passar por isso, você é arrogante, diga. Você é teimoso. Você plantou, você vai colher. Se Deus falou assim comigo, irmão, não é bom, não é uma palavra que alegra a gente. Mas é Deus que está falando, você vai passar por isso, diga, para você aprender. Você vai passar por isso para você aprender a ganhar. Você vai passar por isso para você aprender a receber. Você vai passar por isso, eu preciso que você passe. Aí eu chego lá e começo a reclamar da vida. Ah, a vida está ruim. Não, a vida está boa. Eu estou passando por isso porque o Eterno, lá de cima, achou que eu devia passar. E quem sou eu para não aceitar? Olha que lindo, irmãos. É o que Jó falou. Se você ler o livro de Jó, eu te desafio a ler. Eu já li ele várias vezes. Às vezes eu já li ele numa noite, num dia e numa noite, que eu gosto muito do livro de Jó. Uma das lições do livro de Jó é esse. Jó não estava na dele. E lá de cima, Deus resolve deixar ele passar por aquela prova. E Jó passou pela prova o tempo todo, sem blasfemar de Deus. Ele não entendia nada. Por que ele estava leproso? Por que ele perdeu os filhos? Por que perdeu o gado que ele tinha? Ele não entendia nada. Ele murmurava, reclamava. Ele chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Mas ele em tempo algum abriu a boca e falou que Deus estava errado por ele estar passando por aquilo. Está vendo? Em tempo algum ele negou a soberania de Deus. Então, queridos, vira aí teu coração, faz uma mexida, olha o teu coração e veja como ele está nesse sentido, tá? E por fim, a mensagem central desses 2 capítulos é outra vez, né, a justiça de Deus que pune os ímpios e recompensa os justos, assegurando que o reino de Deus será estabelecido em retidão e paz. Deus sempre vai punir o ímpio e vai justificar e abençoar o justo. E nisso ninguém muda Deus. Amém? Amém, queridos? Muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Eu te agradeço muito por esses 2 textos, pela tua palavra, que mais uma vez fala de julgamento e que o julgamento do Senhor será severo sobre toda a carne. Por isso nós sabemos, depois de tudo que ouvimos aqui nesta noite, sabemos que de nós mesmos nós não vamos dar conta, não vamos conseguir. Mas temos no céu um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. Temos Jesus à direita do Pai, que intercede por nós. Temos o Espírito Santo aqui na terra, trabalhando e nos ajudando. Tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E nós pedimos a tua ajuda. Ajuda-nos
a seguir caminhando dentro da tua vontade, sendo crentes fiéis, abençoados, restaurados, e que o Senhor nos use nossa língua, nosso corpo, nosso ser, para só abençoar e levantar o caído. Obrigado mais uma vez, peço a tua bênção sobre a tua igreja e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.